dando continuidade ao reino dos francos e suas dinastias Merovingia e Carolíngia, onde no vídeo anterior abordei sobre a dinastia Merovingia, que é a primeira dinastia do reino dos francos. A dinastia Merovingia durou 263 anos, até ser substituída pela dinastia Carolíngia em 751. A dinastia Merovingia teve aproximadamente um total de 14 reis. Isso é, aproximadamente. Não existe um total exato. Pode ter tido menos ou mais. Mas esses totais de reis que governou a dinastia Merovingia, os que destacaram foi Clovis, que foi o fundador da dinastia, e o Carlos Martel, que foi um majordomos, escolhido pelo próprio rei. Clovis, como importante para o reino dos francos, porque fundou a dinastia Merovingia, expandiu o reino dos francos e foi o primeiro rei franco a se converter ao cristianismo. Carlos Martel, importante para o reino dos francos, porque ele derrotou os árabes na Guerra de Poitiers. Então, a partir de agora, irei abordar sobre a segunda dinastia do reino dos francos, a dinastia Carolíngia. A dinastia Carolíngia dá início no ano 751 da Era Comum, do século VIII, também da Era Comum, onde o último rei da dinastia Merovingia foi o rei Childerico III, que foi deposto no ano 751 por Pepino o Breve. Então, com a ascensão do rei Pepino o Breve, começa a dinastia Carolíngia. A dinastia Carolíngia teve dois reis que se destacou. O próprio fundador da dinastia Carolíngia, que foi o Pepino o Breve, e o seu filho, Carlos Magno. O nome da dinastia Carolíngia é uma homenagem a Carlos Magno, carolíngio, que vem de Carlos. Então, o rei Pepino o Breve vai se tornar muito importante para essa dinastia, porque ele estabelece diversas vitórias para os francos, principalmente na chamada região da Península Itálica, onde hoje corresponde à Itália, expulsando os lombardos daquela região, onde o governo de Pepino o Breve vai se aproximar ainda mais da Igreja Católica, ou seja, do cristianismo, onde ele amplia ainda mais as conquistas de Clovis, que foi o primeiro rei da dinastia Merovingia, e criando o chamado de Patrimônio de São Pedro. O Patrimônio de São Pedro não é nada mais do que nós conhecemos hoje como Vaticano, os Estados Papais, um patrimônio criado para a Igreja Católica ter a sua própria região administrativa. Então, a gente vê aqui como foi forte a influência da dinastia Carolíngia dentro da Igreja Católica, inclusive doando terras para a Igreja em homenagem a São Pedro, o apóstolo. Com a morte do rei o Pepino o Breve, seu filho Carlos Magno assume o poder, se tornando o rei mais importante do reino dos francos. E até hoje, na história da França, é um personagem histórico muito bem renomeado e reverenciado para a sua população francesa. Carlos Magno se torna um rei atípico, porque ele acumula duas coroas simultaneamente. Porque, através de sua expansão, consegue converter outros povos ao cristianismo. É no caso dos povos lombardos, onde Carlos Magno força essa conversão desses povos ao catolicismo, onde faz com que ele se torne também o rei de outro império. Não só o Império Franco, mas também do Sacro Império Germânico. O Sacro
Império Germânico é criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que se diz Sacro Império, porque corresponde à região da Germânia, onde, neste contexto, o Papa Leão consagra o Carlos Magno como o rei dessa dinastia carolíngia, onde Carlos Magno, em troca, dá à Igreja Católica muitas terras. Uma curiosidade muito importante, na visão de Adolf Hitler, tinha como o Sacro Império Germânico como o primeiro Reich, que a formação do primeiro Império Alemão, que nesse momento vai ser governado por um francês, que é o próprio Carlos Magno. Então, a partir daqui, com todos os feitos do governo do rei Carlos Magno, começa a feudalizar a Europa Ocidental. E aqui começa também a descentralização, a fragmentação administrativa do governo Carlos Magno. E ele começa a criar novos tipos de terras, ou seja, nomenclaturas de territórios, e doa para a nobreza. Nomes como, por exemplo, condados, marcas e ducados, que significa condados vem de conde, marcas vem de marqueses, e ducado vem de duques, onde essas hierarquias nobiliárquicas surgem no período medieval da Idade Média. Então, realmente, quem funda esse processo de doação de terras, se utilizando de uma característica romana e germânica, o benefício de um lado e o colonatus do outro. Então, aqui, de fato, é o início do sistema feudalismo. Carlos Magno morre em torno dos 70 anos de idade, onde teve uma vida intensamente militarizada e de glória. E seu herdeiro direto, Luís, chamado de O Piedoso, tem uma complicada tarefa: conseguir manter esse império dinástico carolíngio firme, forte e poderoso, mesmo totalmente descentralizado. Seu pai, o Carlos Magno, já havia criado várias leis, chamadas de capitulares, que foi o primeiro conjunto de leis escrita no período medieval, utilizando o latim como língua importante, como também a criação de várias regras para a ocupação dessas terras, como, por exemplo, o missi e o dominici, que eram funcionários do palácio que deveriam cuidar dessas administrações. Mas o Luís, o Piedoso, não conseguiu manter toda essa descentralização de um império ruralizado que seu pai deixou. Com a morte de Luís, o Piedoso, tivemos o chamado Tratado de Verdun, em 843. Com esse Tratado de Verdun, o Império Carolíngio vai ser dividido em 3 partes, de acordo com os 3 descendentes herdeiros de Luís. Na tela do vídeo está o mapa mostrando as 3 divisões por esse Tratado de Verdun. São eles: Carlos, o Calvo, que vai ficar com o lado mais ocidental, Lotário fica com a faixa do meio e Luís, o Germânico, fica com a faixa mais oriental, que hoje corresponde à Alemanha. Então, com essas 3 divisões do Império do Reino dos Francos, é o que vai dar ao processo chamado de sistema feudal, onde esses 3 reis vão continuar doando terras e fragmentando ainda mais essas terras, num chamado de condados, marcas e ducados. E a partir daí começa de fato o sistema feudal, com uma economia totalmente ruralizada, que não tem ênfase em trocas de moedas, que vai se estabelecer por meios de trocas de produtos. Então, só para concluir, vou fazer uma pequena consideração e reflexão. Quando se trata de conversão desses povos ao cristianismo, não foi uma conversão pacífica de amor e paz, mas sim
de muitos confrontos e sangue derramado. Aqueles que se rendiam ao cristianismo à força da espada eram poupados. Mas aqueles que não se rendiam eram prisioneiros, torturados, expulsos e mortos. Principalmente esses reis que se tornavam cristãos, que eram pessoas que já vinham de um povo selvagem, que até os próprios romanos chamavam de bárbaros. Então, era muito sangue derramado e torturas, e principalmente com a chegada dos muçulmanos na Península Ibérica. Na verdade, por onde o cristianismo passou, deixou marcas de sofrimento e dor. Só Constantino, depois que se tornou cristão, ele matou seu filho e sua esposa. Estudar história é isso, é você refletir e analisar à luz do racionalismo e entender que a história não é somente contar fatos históricos, mas sim refletir sobre eles, onde que o presente está diretamente ligado ao passado. Ou seja, o presente é uma construção e uma consequência do passado. E só entendemos o presente se primeiro entendermos o passado. Esse é um dos maiores problemas da sociedade brasileira, é a falta do conhecimento histórico. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.